Olá, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui pelo Instagram da Comunidade Católica Santos Anjos. Seja bem-vinda, minha irmã Gleice, a minha irmã Dirce. Uma boa e santa noite para nós. Minha irmã Mary, que saudade, Mary. Deus te abençoe, minha irmã. Que alegria ter você aqui. Deus abençoe meu esposo também que está aqui presente. Que o Senhor possa já nos concedendo uma santa noite, uma noite abençoada. Uma noite onde o nosso coração esteja disponível para acolher a palavra de Deus que será ministrada aqui. Vamos aguardando os irmãos irem chegando. Vocês podem dar um ok aí, se vocês estão conseguindo ouvir bem, se essa música de fundo está muito alta. Boa noite, minha irmã Vanessa, Deus abençoe. Elisa, boa noite. É Elisa? É Elisa. Às vezes eu não consigo enxergar, hein, gente? Sejam bem-vindos à Comunidade Santos Anjos, acolhe vocês aqui mais uma vez para essa live, onde meditaremos a palavra de Deus, falaremos um pouquinho mais dos pecados capitais e das virtudes. Já quero pedir a Deus que possa já alargando o nosso coração, né? Expandindo o nosso coração. Já vou pedindo a Deus que possa já providenciando as palavras certas para nos tocar, para nos formar. O som tá ok? Tudo certinho? Que bom. Minha irmã Fernanda, Deus abençoe. Boa noite, querida. Que bom ter vocês aqui comigo, hein? Vamos aguardar só mais um pouquinho. Você que já está conosco, se você deseja, já separando a sua palavra de hoje, nós iremos meditar Mateus capítulo 5, versículos de 38 até 48. Mateus 5, versículos de 38 a 48. Seja bem-vinda, minha irmã Salete. Deus te abençoe. Saudade de você também, irmã. Ok, o som tá ok. Que bom, louvado seja Deus. Deu uma ventania por aqui. Achei que fosse ter problemas com a internet, mas louva a Deus porque estamos aqui conectados ao vivo, juntos, né? Vamos pedir a Deus que possamos nessa noite dar um passo à frente. Vamos pedir a Deus que possamos dar um passo mais próximo da santidade, né? Boa noite, minha irmã Regina. Boa noite, minha irmã Ângela. Sejam bem-vindas também. A palavra de hoje, então, que nós iremos meditar está em Mateus 5, versículos de 38 a 48. Quero saudar então todos vocês que aqui estão, já rogando a Deus, né, que possa enviar sobre nós o seu Santo Espírito. Então vamos juntos rezar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rezo daqui, você reza daqui, e as nossas orações se unem até chegar ao coração de Deus. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer nessa noite, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, na Tua presença, porque nós sabemos e confiamos na Tua palavra que diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, a Tua presença seria uma garantia. Eu estou reunida na minha casa com meu esposo, com meu filho, com a minha mãe que aqui está, e estou unida aos meus irmãos que estão aqui acompanhando essa live. E quero te pedir, Jesus, e te louvar pela minha vida, pela vida desses irmãos, rogar a presença do Teu Santo Espírito, para que possamos apreciar todas as coisas segundo o Teu olhar, Senhor, segundo o olhar do Teu Espírito. Queremos entregar o nosso coração a Ti nessa noite, queremos nos colocar disponíveis para a Tua ação nessa noite. Que Tu possas falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, que Tu possas nos formar, nos instruir. E que nessa noite, Senhor, possamos dar um passo mais à frente, né? Nessa noite, como essa música que nós estamos cantando, o Senhor vem renovar as nossas forças e vem nos dar novas asas para a gente dar um voo mais alto, mais próximo à santidade que o Senhor deseja para cada um de nós. Eu quero te louvar e te bendizer e pedir à Virgem Santíssima, a mulher do Pentecoste, que possa interceder por nós nesse momento, porque nós estamos em cenáculo. E que possamos, em cenáculo, junto com Maria, pela intercessão de Maria, receber o Espírito Santo que tudo faz e tudo age em nós. Louvado seja o Senhor que está presente no meio de nós. Amém? Nós ficaremos então reunidos aqui. Vamos partilhar então a palavra de Deus. Vou repetir mais uma vez. Peço a algum irmão de comunidade que está por aí que possa me ajudar. A palavra de Deus que nós iremos partilhar hoje está em Mateus 5, versículo 38 a 48. Quero aproveitar já e saudar a minha irmã Danúbia que entrou. Maria Helena, minha amada irmã também, Deus abençoe. Marise, Deus abençoe vocês. Minha tia, minha irmã e minha madrinha. Ó, minha tia, irmã e madrinha. Minha tia Ana e meu tio, meu irmão de comunidade, meu afilhado, tio Tuninho, que entrou também. Sejam bem-vindos nessa live. Saudades de todos vocês. Que bom que estou aqui com vocês e vocês comigo. Vamos partilhar hoje a palavra, então, que está em Mateus 5, algum irmão coloca aí, minha irmã Marise já colocou, obrigada, irmã, que está em Mateus 5, versículo 38 a 48, amém? Vamos juntos, pega a tua palavra, você pode pegar aí um lápis, uma caneta para poder marcar, escrever, porque esse momento é o momento da gente também refletir, né? Parar, olhar para a nossa vida, saber qual é o caminho que a gente está andando e saber aonde a gente pode ir acertando, né? Não é desejo de Deus que permaneçamos no erro. O Senhor deseja nos salvar a todo tempo, né? E a palavra de Deus é salvação, por isso que nós proclamamos no Evangelho, né? Após a leitura do Evangelho, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória ao Senhor que vem nos salvar com a tua palavra, né? Então que Ele possa nos salvar, nos socorrer nessa noite também. Boa noite, minha irmã Sueli, saudade, Deus abençoe. Vamos juntos então, Mateus 5, versículo de 38 a 48. Diz assim: Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, ande 2000. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beijo a tua palavra, abraça a tua palavra, né? Que a palavra de Deus possa nos salvar nesse dia de hoje. Eu, assim, não sei vocês, mas as palavras de Jesus muitas vezes me deixam constrangida, principalmente quando as palavras elas encontram com a minha humanidade ferida, pecadora e sofredora. Por isso que, de fato, eu creio, né, que a palavra de Deus ela é salvação para nós, né? E a palavra ela vem ao socorro das nossas fraquezas. Nós estamos continuando o Sermão da Montanha. Na semana passada nós falamos um pouquinho da palavra do Sermão da Montanha, né? Sobre o tesouro, né? Não junteis tesouro que a traça corrói, né? Que a ferrugem corrói. E nós continuamos aqui no Sermão da Montanha, um pouquinho antes daquela parte do tesouro, onde Jesus nos ensina a viver o que para nós humanos é algo extremamente difícil. Amar os inimigos. Rezar pelos aqueles que nos odeiam. Orar por aqueles que nos perseguem. Difícil isso, né, minha gente? Eu acredito que seja difícil para todos. Mas eu acho bonita a forma como Jesus vem trazendo isso para nós, né? Eu quero lembrar aquilo que eu falei algumas lives atrás, né? Porque eu falava para vocês que qualquer pessoa pode ser bom, né? O Evangelho de Jesus Cristo é para as pessoas que querem ser mais que bom. Ser bom é estar na média, né? Ser mais que bom é buscar a santidade. E Jesus vem nos ensinando aqui com esses passos, né? Porque esse Sermão da Montanha, Jesus passa ensinando em várias situações da nossa vida e é muito atual, né? Como se Jesus estivesse hoje falando conosco, né? Nessa realidade. Ele vem nos mostrar que o bem qualquer pessoa pode fazer. O publicano pode fazer, o pagão pode fazer, o ateu pode fazer. Mas Cristo traz um evangelho que precisa nos levar, que precisa nos estimular, que precisa nos impulsionar a sair do local mediano e avançar. Por isso que até que eu coloquei essa música, né, das asas do Senhor. O Senhor nos retira da média e deseja que nós avancemos. Por isso que esse evangelho termina: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Nós sabemos das nossas inclinações, mas o Senhor deseja um esforço da nossa parte para fazer aquilo que esteja além das nossas forças. Perceba, Jesus ele não veio mudar a lei. Jesus ele veio trazer e colocar amor na lei. E a gente pode achar que esse amor que Jesus colocou na lei torna a lei fácil para nós. Torna a lei mais acessível para nós. Agora Jesus botou amor na lei, então agora o negócio está facinho, minha gente. O negócio ficou, humanamente dizendo, mais complicado quando Jesus coloca amor na lei, porque o amor é exigente. O que é o amor? Jesus nos ensina a colocar amor na lei, porque o amor significa doação. Porque o amor significa renúncia. O amor significa dar sem esperar em troca. Dar sem esperar recompensa.
O amor significa fazer o bem para o outro sem esperar que o outro devolva em algum momento aquele bem que lhe foi feito, sem reconhecimento. E eu lembro de uma live, de um grupo de oração de algumas semanas atrás, já não me lembro mais, né? Naquele grupo de oração de terça-feira, que os meus irmãos Rafael e Vinícius, eles ministram um grupo. E eu lembro que foi parte dessa palavra que foi partilhado. E uma coisa que a Rafaela colocou, que muito tocou meu coração naquele dia, foi que esse amor que Jesus pede para que amemos os inimigos, para que oremos pelos inimigos, ele não é para ignorar o inimigo. E a gente tem essa tendência. Nós temos uma tendência, já perdoei aquilo que a pessoa fez. Então agora eu vou ignorar, eu não preciso conviver com ela. Calma aí. O Evangelho de Cristo é para além disso. É um esforço a mais. O Evangelho de Cristo é para você amar acima daquilo que você já fez, da bondade que você já fez. Não é? E toda vez que a gente fala de inimigo, de repente tem pessoas que pensam, mas eu não tenho nenhum inimigo assim. Não tem ninguém assim que seja meu inimigo, né? Todos nós temos pessoas que nós temos, eu costumo dizer uma palavra feinha aqui em casa, que nós temos aquele ranço, né? Aquela pessoa que é difícil pra gente, que a gente é intolerante, né? Que a gente fica impaciente, que nos irrita com facilidade, né? Aquela pessoa que você vê que aquilo ali já te provoca uma certa irritação, amados. Essa irritação que a gente sente, essa intolerância que a gente sente, isso já são raízes de ira e de ódio que já estão começando a avançar em nosso coração. Esses são os sinais, né? Esses são os sinais de que existe ali, porque nós falaremos hoje sobre a ira, né? E você pode dizer, eu sou uma pessoa calmíssima, né? Mas cuidado, porque como sendo um pecado capital, a ira vai trazendo outros pecados, e outros pecados que de repente você e eu já reconhecemos em nossa vida. Outros pecados que de repente você e eu já cometemos, e a gente acha que a gente não pratica a ira. Calma, ela está dentro de nós, dentro de todos nós. Mas o que Jesus quer dizer aqui é que nós precisamos mudar o nosso olhar e mudar a nossa postura diante das situações que são para nós muitas vezes pedra de tropeço. Perceba, gente, só uma pessoa com o coração de Cristo é capaz, com o coração como de Cristo, é capaz de se ferido a face direita, entregar a esquerda para ferir também. Você concebe isso? Assim, na sua cabeça você consegue entender isso? Se alguém te machuca a face direita, você dá a outra, a esquerda. Ou então se alguém te rouba a túnica, você dá também a tua capa. Ou então se alguém te obriga a caminhar 1000 passos com ele, você caminha 2000. Ou então você sabe de alguém que vai te pedir um dinheiro emprestado e você tende a fugir e ele fala assim, ó, não te desvie, fica ali esperando, ofereça o dinheiro, porque ele vai te pedir emprestado, você sabe disso, né? Então ofereça você o dinheiro. São situações que a gente olha assim e pensa, meu Deus, será que eu faria isso? Será? Não sei se você já foi assaltada, mas quando te assaltaram, você já falou, leva tudo? Difícil, não é? Só um coração como o coração de Cristo é capaz de alcançar, né? Porque é essa palavra. É capaz de alcançar e de viver essa dimensão do Evangelho. Por isso que quando Jesus vem trazer amor à lei, ele não vem facilitar a lei para nós. Ao contrário, ele vem nos desafiar a colocar o amor e a caridade acima de todas as coisas. Porque o amor e a caridade é o vínculo da perfeição. E quando a gente coloca amor e a caridade, né, em todas as coisas, a gente está tendo um vínculo, uma comunhão com Deus, que é amor. Tende ouvidos o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem para aqueles que vos odeiam. Orai pelos que maltratam e perseguem.
Olha, Jesus nos ensina a pagar o mal com o bem. Jesus nos ensina a não retribuir o mal com o mal. Jesus nos ensina a não exercitar e não praticar a vingança. Mas Jesus nos ensina, me ensina nessa noite, a dar o troco com amor. A devolver as humilhações com amor. E ele continua quando diz, olha, deste modo, olha isso, deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. São essas atitudes que para o mundo muitas vezes é incompreensível, que manifesta que de fato, verdadeiramente, nós somos filhos do Pai que está no céu. Porque são atitudes humanamente impossíveis até, né? Mas que nós conseguimos. Nós conseguimos com a graça do Espírito. E a palavra vem terminar, essa palavra aqui, né? Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Amar quem nos ama é fácil. Minha mãe sempre diz isso. Amar quem é bom é fácil. Quero ver amar quem é difícil, ela fala. Não é? Amar quem é certinho, quem caminha com a igreja, quem faz sempre o bem, quem é caridoso, é fácil a beça. Quero ver amar a pessoa difícil. Aquela pessoa arrogante, aquela pessoa grossa, aquela pessoa que te dá fora o tempo inteiro. Aquela pessoa que muitas vezes te exclui. Aquela pessoa que não conhece a Deus, que é ranzinza, que murmura o tempo inteiro, que fala mal de você, que te chama de carola. Difícil é amar essa pessoa, não é? E é isso que Jesus está pedindo. Se saudais apenas os vossos irmãos, se você abraçar, desejar a paz de Cristo apenas para os seus irmãos, que recompensa tereis? Até os publicanos fazem isso, qualquer pessoa faz isso. É fácil, não é? Amar aqueles que convivem conosco, que são nossos irmãos. Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? O que tem de extraordinário aí? Nada. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. E é justamente nesse caminho de perfeição que eu e que você nós estamos, que eu trago para nós hoje, né? Esse tema do pecado e da virtude. Semana passada nós falamos sobre avareza e desprendimento, né? Nós já falamos sobre gula e intemperança, nós já falamos sobre humildade que combate o orgulho, e hoje nós vamos falar sobre a ira. Sobre a ira que está guardadinha no nosso coração e que a gente tem usado da maneira errada. É sobre ela que nós vamos falar hoje, e é por isso que essa palavra ela vem direcionar a nossa partilha, porque quando nós falamos de inimigo, quando nós falamos de pagar o mal com o mal, nós estamos falando de uma ira que está dentro do nosso coração e que está sendo usada de forma errada. Bom, primeira coisa, o que é a ira, né? O que é a ira? A ira é um pecado. Mas preste atenção, existe uma ira, e aí eu fui ler algumas coisas de alguns teólogos, inclusive famosos, né, conhecidos e tudo, que eles estavam explicando, né? Existe uma ira boa e uma ira má. Todos nós, ao nascermos, Deus coloca em nós, é do ser humano, essa ira. E essa ira, quando Deus coloca em nós, ela tem um propósito, é óbvio, porque nada que Deus cria, nada que Deus faz, não tem um objetivo, não é verdade? Tudo é bom e tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, embora muitas vezes não entendamos. Então existe em nós uma ira, que é uma ira criada por Deus, e que Deus coloca em nosso coração essa ira para combatermos o pecado. Achei bonito um exemplo que eu li, que a ira é como se fosse um cão bravo de guarda, que guarda a tua vida, que guarda o teu coração, para que você não peque, para que você não ofenda a Deus, né? Então a ira, ela é um sentimento que nós temos interior, né, de vibração, de potência, né, que deve ser usada para
combater o pecado, que deve ser usada para poder para poder aniquilar todas as formas de pecado que há em nós. Então eu adquiro uma ira que acaba sendo uma fortaleza para que eu vença aquele pecado. E essa ira também me coloca compromissado com a verdade do Evangelho. Então todas as vezes, por exemplo, que eu vejo uma injustiça, uma blasfêmia contra Deus, né? Algo que fale mal da nossa igreja. Então aquilo ali eu fico irado com aquela injustiça, com aquele pecado que está sendo envolvido ou que está sendo proclamado pela pessoa, tá? Jesus sentiu ira, né? Quando ele foi ao templo e tinha lá todos aqueles vendedores, e ele de repente acaba com aquilo tudo, destrói aquilo tudo. O que é isso? A ira que Jesus sentiu naquele momento, porque ele sabia que aquele local era local de oração, de encontro com Deus, né? Então a ira pela casa de Deus, né? Pelo templo do Senhor, consumiu Jesus a ponto dele sair derrubando aquilo tudo. Então isso é uma ira boa. A ira boa é a ira que nós usamos contra o pecado. A ira ruim é a ira que nós usamos contra o pecador. Consegue entender? A gente sabe essa frase, né? Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Né? Não é assim que a gente aprende? A ira boa, ela odeia o pecado, porque desagrada o coração de Deus, mancha a nossa vida, né? Mas a ira boa, a ira boa odeia o pecado, mas a ira ruim, ela acaba odiando aquele que comete o pecado. Nós usamos muitas vezes a ira que o Senhor coloca em nosso coração para poder superar o pecado, para poder acabar com o pecado, nós usamos muitas vezes essa ira boa de forma negativa, né? Ou seja, nós usamos a ira de forma que conseguimos destruir o nosso irmão. E é dessa ira que destrói o irmão, é dessa ira que aniquila o nosso coração, né? Que deixa o nosso coração com ódio, que deixa o nosso coração colérico. É dessa ira que eu estou falando do pecado capital, ok? Então eu não estou falando da ira boa, que é uma fúria interior para se viver a santidade. Não estou falando dessa. Hoje nós vamos nos atentar à ira que destrói a minha vida, porque é um pecado, e que eu acabo destruindo também a vida do meu irmão. Santo Agostinho disse, né, que é preciso detestar o erro, mas jamais detestar quem erra. É preciso detestar o erro, mas amar aquele que erra. E foi isso que Jesus disse na tua palavra que nós acabamos de ler, não é? É preciso detestar aquela violência que alguém fez para você, mas é preciso amar a pessoa que fez. E esse é o nosso grande desafio, porque humanamente a gente não consegue desassociar as coisas. A gente coloca tudo num saco só. Foi ele fez errado, então ele não presta, e eu tenho raiva dele, eu tenho ódio dele, né? É preciso então autoconhecimento, né? À luz do Evangelho de Deus, para a gente poder saber que o que ele fez é errado, que eu não apoio aquilo que ele fez, que eu odeio aquilo que ele fez, mas ele precisa ser por mim amado. Ele precisa por mim ser perdoado. Ele precisa receber as minhas orações, né? Então a gente tem que chegar e, gente, isso é fácil? Ou é só difícil para mim? Não é fácil, né? A gente precisa da graça do Espírito. E aí eu relembro aquela frase que eu tô falando desde a primeira live sobre essa frase, né? Que a graça não sobrepõe a natureza. Existe a nossa natureza, o nosso esforço, e existe a graça de Deus, que vem ao auxílio do nosso esforço e que aí produz em nós as virtudes, uma vida virtuosa. Então, a ira,
é aquele intenso ódio que nós sentimos, né? É o ódio intenso, tá? É o rancor, né? Que é produzido em razão de algum insulto, em razão de alguma coisa que fizeram conosco, em razão de alguma verdade, né, que nós dizemos e dissemos e que a pessoa não concordou e que nós ficamos, né, estressados com isso. Porque, na verdade, Jesus nos ensina nesse evangelho a contrariar os nossos caprichos, né? A gente não pode fazer só aquilo que a gente acha que é bonitinho, porque aquilo que é bonitinho todo mundo sabe fazer. Então a gente tem que fazer aquilo que está além, né? E aí eu queria, então, ler aqui para vocês algumas perguntinhas, fazer algumas perguntinhas para vocês refletirem, né? Pensarem um pouquinho se de fato vocês conseguem identificar que existe aí uma raiz desse pecado no coração de vocês. Então a primeira pergunta é, sobretudo nesse tempo de pandemia, hein, gente? Nós estamos em isolamento, a paciência de muitos está desse tamanhico, né? A irritação de muitos está desse tamanhão, né? Então, nesse tempo, a gente tem que começar a analisar a nossa vida, né? Diz assim, então, vou fazer algumas perguntas, são só 5 perguntinhas só, bem rápido. Primeiro, tenho me irritado com frequência? É para vocês analisarem, tá? Lembrando que esse questionário não é meu, não foi eu que fiz esse questionário não, tá, gente? Esse questionário aqui tá no livro que eu indiquei aqui lá no início, que também não tô ganhando nenhum real por isso, tá? Mas é um livro muito bom, é um livro de meditação e de esclarecimento sobre virtudes e pecados, que chama A Conquista da Virtude, de Padre Francisco Faules. Inclusive, esse livro tem em PDF, procura e lê que vale a pena. É um livro que você precisa meditar, parar um pouco, não é um livro que você lê rápido, é um livro que leva um tempo para você ler, né? Então, a primeira pergunta é, tenho me irritado com frequência? Tenho perdido a tolerância com os outros? Tenho tido reações bruscas de cólera? Perco a calma com facilidade, caindo em reações desproporcionadas? Ou seja, aconteceu uma coisa desse tamanhozinho, você perde a calma e de forma desproporcional, de uma forma absurda. O negócio é aquele famoso tempestade em copo d'água, né? Outra pergunta, tenho agredido os outros, qualquer outros, com comentários ferinos ou censuras ásperas? O famoso dar fora no outro, né? Na vida em família, para os pais que estão aí, ó gente, para mim e para os outros que aí estão. Na vida em família, corrijo os meus filhos asperamente? Só quando estou irritado, descuidando do diálogo sereno, paciente e perseverante, que é o meio mais eficaz de corrigi-los e ajudá-los? A última. Tenho consciência de que a indagação diante de algo ou de alguém me leva a ter ódio ou raiva das pessoas que agem mal? Bom, eu assim, se eu fosse fazer uma pontuação aqui, a minha seria altíssima, né? Porque tem muita coisa aqui que eu preciso analisar na minha vida. E você? Como é que ficou aí? Tem muito, tem pouco? Tem muito, tem pouco? Vamos lá então. A ira, como raiz do pecado, ela gera outros pecados. Que pecados que a ira era? Primeiro, cólera. O que é a cólera? Cólera é o desejo de vingança. É pagar o mal com o mal, né? E às vezes a gente faz isso inconscientemente, tá? Por exemplo, o fulano não ligou no meu aniversário, né? Também não vou ligar no dele. Ah, Monique, mas pelo amor de Deus, uma coisa tão simples é. Mas isso é vingança, né? Você está retribuindo àquela pessoa o mal que aquela pessoa te provocou, o seu capricho que foi ferido, porque ela não te ligou no seu aniversário, da mesma forma.
Todas as vezes que a gente retribui o mal com o mal, a gente está vingando. Então a cólera é isso. Bom, outro pecado que a ira gera, rancor. Isso aqui, minha gente, é problemático. Porque o rancor, ele é um sentimento que vai alastrando no nosso coração de aversão àquela pessoa. E a gente começa assim, desentendi com fulano, né? Aí no outro dia você encontrou com fulano, você passou um pouquinho longe, né? Porque eu não quero nem olhar pra cara de fulano, não quero nem falar com fulano, né? No outro dia ele sentou lá, você tá vendo que ele tá sentado lá, você senta lá na outra ponta. E você vai fazendo de tudo para você desencontrar com aquela pessoa. Na verdade, o que você tem é um rancor no teu coração que gerou no teu coração uma aversão àquela pessoa. E aí você não consegue mais conviver com aquela pessoa. E nós, cristãos, temos mania de falar que ela fala bem assim, mas eu prefiro ficar longe dela que é para não pecar. Quando, na verdade, nós deveríamos fazer o contrário. Ficar do lado daquela pessoa de forma serena, de forma a contribuir positivamente na vida daquela pessoa, de forma a não pecar e não fazê-lo pecar. Não é verdade? Porque não é isso que o Senhor nos ensina? A viver justamente o extraordinário? É isso. Outro pecado que é gerado pela ira, a fúria. O que é a fúria? A fúria é aquela exaltação violenta, com palavras, com a própria violência, com ações, né? Isso é a fúria. Você ficou com muita raiva do seu filho por alguma coisa que você fez, você pegou ele. Não de uma forma para educar, mas de uma forma desequilibrada, né? E aqui eu não quero entrar no mérito de bater ou não bater no filho para educar, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer que a fúria, ela exalta a violência. Seja a violência verbal, quando a gente perde a cabeça, a gente fala blá 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 para todo mundo, né? E também gera ações. E gera também agressões físicas. Outro pecado que gera, que eu já falei, que é a vingança. Represália é um outro pecado que a ira gera em nós. Palavrões. Porque quando a gente tá com a ira, a gente solta aquele monte, né? De pi. Então perceba, a ira vai mexendo em outras áreas da nossa vida, inclusive com o lado somático da nossa vida, com a nossa saúde, né? Tem aí Celinha, minha irmã, que tá dando boa noite e que sabe, porque é enfermeira, né? Das doenças, da parte somática que é ferida por conta da ira. A pessoa fica com perturbação nervosa, a pessoa fica com taquicardia, né? A pessoa fica com pressão alta, sobe a pressão. A pessoa fica com a pressão na cabeça, a cabeça dói, começa a explodir. Então a ira, ela tem uma manifestação de pecado que mancha o nosso pecado, que mancha o nosso semblante, né, que é o semblante de Deus, mas também traz doenças físicas, traz também consequências físicas no nosso corpo, né? Quantos de nós, quando discutimos com alguém, ficamos tão nervosos que a cabeça parece que vai explodir, não é? A cabeça parece que vai explodir. Aí aqui começa uma tensão aqui, aí não consigo mais dormir. Não é verdade? Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. E isso é consequência de uma ira, né? Mesmo que talvez um pouco mais branda ou irreconhecida por você, mas é consequência de uma ira. E São Tomás de Aquino, ele classifica 3 tipos de ira. Tô olhando aqui no relógio, mas ainda dá tempo. São Tomás de Aquino, ele classifica 3 tipos de ira. A primeira ira é que ele fala que é a ira aguda. Perceba, todas elas são iras, tá? Todas elas são pecados, porque é a ira má que eu tô falando, tá? Então a ira aguda é aquela ira onde a pessoa se irrita logo, por motivo leve. Qualquer coisa se irrita, tipo eu, né? Reconheço aqui meu pecado, confesso meu pecado aqui pra vocês, né? Então qualquer coisa, meu marido tá rindo, daqui eu escutei meu marido rir. Qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer pico, pronto, já ficou logo irritado. Isso é uma ira aguda, tá?
A ira amarga. Qual é a ira amarga? É a ira onde a pessoa guarda esse sentimento, essa ira, por muito tempo. E não tira da cabeça aquele mal. São Tomás de Aquino chama de ira encerrada, nas vísceras, né? Ou seja, aquela ira, ela vai criando raiz dentro de você. Você não consegue esquecer o mal que te fizeram. Não consegue. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e você ainda continua com aquele sentimento no teu coração. Por quê? Porque você está com aquilo entranhado em você. É uma ira que São Tomás de Aquino chama de ira amarga, né? E existe a terceira ira, que é a ira que ele chama de ira difícil, ou a ira vingativa. Isso aí é o último estágio da ira, né? Que é a ira onde as pessoas não param de ter esse tipo de sentimento enquanto não der o troco na pessoa que fez o mal. Só sossega enquanto não der o troco ou até em dobro o mal que aquela pessoa te fez. São Tomás de Aquino chama essa ira de ira difícil, de ira vingativa. Certamente, quem sou eu para poder julgar, né? Mas algum desse tipo de ira nós temos, não é verdade? Alguma dessas iras tá aí no nosso coração e que agora, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, acaba aflorando em nós, né? Lembrando, gente, que Deus não vai tirar essa ira do nosso coração. A graça de Deus, com o teu esforço, a graça de Deus com o meu esforço, vai fazer com que eu use a minha ira para o bem, para fugir do pecado, né? Deus não vai arrancar de você. Deus quer ver o teu esforço, não é? Bom, e aí então, nesse tempo que resta, depois de eu ter falado tanto da ira, na verdade, eu preciso dizer para vocês como é que a gente faz para combater a ira, né? Não adianta só falar do que é ruim, eu preciso falar das coisas boas também, não é verdade? E como é que a gente pode combater a ira? Existem dois principais meios para se combater a ira, tá? O primeiro meio, minha gente, é o perdão. Não tem jeito. O primeiro, ira aguda é o quê? Lenira, minha irmã, a ira aguda é a ira onde a pessoa se irrita logo, rapidinho, por qualquer coisa. É aquela pessoa que se irrita com uma gota, como é que é? Eu acabei de falar o ditado, tempestade num copo d'água. Qualquer coisinha, ela fica irritadinha. Tipo eu, Lenira. Ai, meu Deus, Deus tá me dando a graça. Eu tô melhorando, hein, gente? Aos poucos eu tô melhorando. Mas é isso, Lenira. A ira aguda é quando a pessoa se irrita logo por uma coisa. Viu uma coisinha errada, alguma coisinha que fugiu ali do equilíbrio, fugiu daquilo que ela planejou, fugiu daquele capricho dela. Pronto. A ira aguda já ficou revoltadinha, já ficou nervosinha. Essa é a ira aguda, tá bom? Foi? Então, duas formas, então, de combater essa ira. A ira má, a ira que está no nosso coração, mas que nos leva ao mal, ao pecado. Primeiro é o perdão. E aí eu quero falar um pouquinho sobre perdão, porque a gente fala muito sobre perdão. Mas, gente, existe uma equação fácil para a gente resolver isso. Perdão significa decisão mais graça de Deus. Perdão significa a decisão que eu tenho que tomar. Eu decido perdoar aquela pessoa. Mas eu sou incapaz, Senhor, porque aquilo ainda me faz mal. Então eu conto com a graça de Deus para me ajudar, para ser o meu consolo, para ser o meu paráclito, para ser o meu advogado nessa causa. Para que esse Espírito possa me ajudar a manter firme na decisão de que eu decidi perdoar aquela pessoa. Então, perdão é decisão. Ah, mas eu só vou perdoar quando eu esquecer. Só o tempo é capaz de perdoar. Minha gente, perdão é decisão. E vou dizer, é uma decisão que nos liberta.
que nos liberta. Então não perca teu tempo discutindo quem está certo e quem está errado. Não perca teu tempo esperando a pessoa que te fez o mal te pedir perdão. Antecipa logo isso e pede logo perdão, porque quando Jesus nos ensina a orar, onde seus discípulos dizem, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a rezar, e Jesus ensina o Pai Nosso. No Pai Nosso, o Senhor nos ensina a dizermos ao Pai, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Entende? Assim como nós, ou seja, se você não está no assim como nós, se você não está perdoando, essa oração tem um ponto de interrogação, não é verdade? Então, cuidado, a gente sai rezando, né? Porque a gente sai decorando as orações, a gente não tá, às vezes não sabe nem do que a gente está rezando. Senhor, perdoai as nossas ofensas, tudo aquilo que eu vos ofendi, Senhor, perdoai. Assim como eu perdoo as ofensas que me fizeram os meus irmãos. E você tem perdoado as ofensas? As ofensas dos seus irmãos? Vamos parar para poder pensar aí, né, minha gente? Então, se apresse e toma logo a iniciativa para perdoar. É libertador o perdão. Ah, mas a pessoa disse que não vai perdoar e, desculpa, é problema da pessoa, minha gente. O teu problema você já resolveu. Então, perdão é decisão, mas graça de Deus. A decisão cabe a você, cabe a mim. A graça é só você pedir. Porque Cristo foi aquele que perdoou os nossos pecados e as nossas culpas. Ele sempre virá a nosso auxílio para que a gente possa perdoar cada vez mais. E esse perdoar cada vez mais que Jesus disse é 70 vezes 7, não é? É muitas vezes, não é? É quantas vezes for necessário. Esse é os 70 vezes 7 de Jesus. Perdoar quantas vezes for necessário. A segunda forma da gente combater essa ira má que há em nós é vivendo, buscando viver a virtude da mansidão. Isso é difícil também, hein, gente? É fácil não, né? Presta atenção, às vezes a gente acha bem assim, mansidão é a virtude dos fracos, né? Nada aborrece, nada. Mansidão é a virtude dos fortes. Só uma alma forte, só uma alma que está em Deus pode segurar a rédea desse cavalo bravo que nós somos, né, Ângela? Ângela tá aí, Ângela tá entendendo o que eu tô falando. Só a mansidão é capaz de segurar as rédeas dessa brabeira que tá em nós, né? Que dá em nós e que muitas vezes a gente coloca para fora. E como é que a gente consegue buscar essa mansidão? Como, Monique, que práticas eu posso realizar para buscar essa mansidão, né? Primeiro, a humildade. Jesus foi manso e humilde de coração. Aliás, foi, não é, né, minha gente? Jesus é manso e humilde de coração. É preciso ter humildade para poder reconhecer que dentro de nós há um cavalo muito bravo. Dentro de todos nós há um cavalo muito bravo, né? E que é preciso que o Espírito Santo venha e segure a rédea desse cavalo para que a gente não saia destruindo tudo. E depois ainda fica amargurado, arrependido do que fez, né? Fica lambendo as feridas, né? É preciso contar com o Espírito, não tem outro jeito, tá? É preciso contar com o Espírito. Então, olha, Jesus disse assim lá em Mateus: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós já vimos, quando nós falamos do orgulho, não sei se vocês lembram, né? Quando eu falei sobre combater o orgulho com a humildade, que a humildade significa humus, né? Que é terra fecunda. Então, preste atenção, quando a gente tem a humildade, outras virtudes encontram espaço para florescer em nós. Então, a humildade é aí uma virtude que acaba agregando outras virtudes, tá? A segunda forma da gente adquirir a mansidão, porque nosso tempo está acabando, é lutar para praticar atos de autodomínio. Domínio pessoal, né?
Você precisa se conhecer para saber até onde você consegue ir sem se explodir com ninguém, não é verdade? E aí, você fazendo esse conhecimento de que até ali eu não posso porque eu vou me irritar, né? Você tem um autodomínio. E o autodomínio, gente, ele constantemente, na verdade, o autodomínio, a gente não consegue o autodomínio sem mortificação. Essa é a grande verdade. Não existe autodomínio se a gente não mortificar a nossa carne. Não morrer para a nossa carne, não existe isso. Aliás, não existe nenhum tipo de vida virtuosa se não houver mortificação. Onde não tem mortificação, não tem virtude. Onde não tem mortificação, não tem virtude. É certo isso. É preciso sempre nos mortificar. E aqui fica, primeiro, nos mortificar no calar. Quantas vezes a gente quer provar, minha gente, que a gente tem razão? Não é? E às vezes a gente até tem razão. Mas às vezes é preciso se mortificar e calar. Para que a ira não nos consuma e também não venha consumir e estragar e queimar, né, e aniquilar a vida do outro. Então, mortificar nossa boca, nossa língua, né? Ficar mais quieto. Então é preciso mortificar muitas vezes no calar. Uma outra mortificação é com o rosto, né? Tem pessoas que não conseguem, vendo uma atitude que provoca ira nela, não consegue manter aquele semblante. Ela logo mostra que ela tá irada, porque o semblante dela revela a fúria que ela tá, né? Eu não tô dizendo aqui para ninguém usar máscara, não, né? Máscara de se mascarar, de ser fingido, eu não tô dizendo isso. Mas às vezes você não precisa, diante de alguma coisa que você viu, que não dá para você se manifestar, você não precisa mostrar a tua cara feia de indignação. Porque aquilo vai alimentar a ira que está dentro de você e alimentar a ira que está dentro do outro. Olha, fulano também não gostou não, hein? Você viu a cara do fulano? Cara, quando ele falou aquilo, fulano fez uma cara. Na verdade, a cara dela estava expressando exatamente aquilo que eu estava sentindo, né? Então, às vezes, a gente precisa se esforçar para manter um semblante tão tranquilo, mesmo que por dentro você esteja pegando fogo. Não é verdade? Uma outra mortificação. Falar a palavra que venha de Deus. Porque às vezes a gente quer, na verdade não é uma mortificação, né? Falar a palavra que vem de Deus, óbvio que não. Mas é mortificar nas palavras humanas. Então se você está numa situação de confusão, não tenta falar a palavra humana que de repente o seu coração está atribulado, só vai sair fagulhas, só vai sair fogo, né? Não coloque, como é que diz, não bota mais gasolina no fogo, porque o fogo vai aumentar. Então o que você faz? Mortifica as tuas palavras. Deixe de falar aquilo que você gostaria de falar naquele momento e use a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, né? E ela produz o efeito que precisa produzir na vida daquele irmão, né? Então tenha sempre a palavra de Deus. Por isso que é importante também conhecer a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus nos defende em muitos momentos. Então tenha sempre a palavra de Deus. Não contribua humanamente. Ah, mas eu acho isso, a minha opinião é essa. Apresente a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Apresente a verdade, pronto. Por fim, para acabar, tá? Ah, uma outra coisa. Evitar reclamação, murmuração, protestos, no sentido de provocar e alimentar a ira do outro, comentários negativos. Minha gente, se não for para poder santificar, se não for para poder edificar, fecha a boca, minha gente. Não é verdade? Uma palavra que a gente fale pode acender uma fogueira inteira e pode devastar um campo inteiro. Cuidado com o que for falar. Cuidado com aqueles protestos. Eu não concordo, né? Partidos, São Paulo vem dizendo isso, que a gente não tem que ficar... Não tô falando de política não, tá, gente? Não tô falando de política não. Eu tô falando de vida em Deus, tá? Ficar tomando partido, defendendo, fazendo comentário negativo. Não é para agregar positivamente, não é para edificar, não vai santificar,
fecha a boca. Aqui minha irmã tá falando, ó, a minha irmã Ângela, enche a boca de água que funciona bem, muito bem, dá uma golada, né? Porque aí você não fala naquele momento. Por fim, tô lendo aqui, tá, do livro. Nunca esqueçamos que ter razão não é motivo para irar-se com as pessoas, nem para ficar com raiva delas. Procure gravar essa verdade. Eu e você, vamos gravar essa verdade. Ninguém foi ao céu por ter tido razão. Pelo contrário, por ter compreendido, por ter perdoado, por ter corrigido do modo certo e ter ajudado. Por isso, muitos se salvaram. Eu quero acabar com essa frase, eu não quero ler mais nada. Eu encerro aqui com essa frase. Que seja uma verdade na minha vida e na tua vida. Ninguém foi ao céu por ter tido razão. Não queira ter razão. Queira perdoar. Pelo contrário, por ter compreendido, perdoado, corrigido do modo certo e ter ajudado, por esse caminho, muitos se salvaram. É esse o caminho, minha gente. Eu sei que aqui, tanto eu quanto vocês, né? Todos nós desejamos ardentemente o reino do céu, não é verdade? Então que possamos dar lugar a essa ira do nosso coração, ao perdão e à mansidão. Assim nós seremos como Cristo, manso e humilde de coração. Eu quero encerrar então essa partilha da palavra pedindo ao Espírito Santo que venha sobre mim e sobre você. Que possamos nessa noite, como a gente sempre tem proposto aqui, que você possa refletir. Será que eu tenho a raiz desse pecado em mim? Eu não estou falando aqui para quem quer ser bom, tá? Não é para quem quer ser bom. Eu estou falando aqui para quem quer ser santo, tá bom? Para ser santo tem que estar um pouquinho acima da média. Não estou falando para quem quer ser bom. Eu estou falando para quem quer ser santo. Que o Espírito Santo venha sobre mim, que o Espírito Santo venha sobre você. Que diante das nossas fraquezas, que diante das nossas limitações, o Espírito venha nos socorrer e venha trazer em nós o ânima, o sopro que renova, para que possamos, com asas novas, dar um novo voo mais longe. Como diz São Paulo, meus irmãos, não importa o grau que nós chegamos. O importante é prosseguir decididamente. Que essas palavras de São Paulo possam ecoar em nosso coração. Não importa o grau que nós estamos hoje. Talvez a gente está lá atrás, né? Não importa. O importante é prosseguir decididamente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Fique ligado aqui nas nossas lives, né? Na nossa programação. Quero só lembrar vocês uma coisa. Além de tudo isso que a gente proporciona, sábado nós teremos o nosso convívio online, né? O primeiro sábado do mês de julho, nós estaremos transmitindo pelo YouTube o nosso convívio online. Será uma bênção, será uma graça e você não pode ficar de fora. Amém? Eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus.